A relação do homem com os alimentos acompanha a história da humanidade. Na pré-história, corríamos atrás da comida. Hoje, a ciência pode recriar alimentos. Em volta da mesa, cada hábito corresponde a um modo de organização social, econômico e cultural. Hoje, não comemos somente para sobreviver. Com a tecnologia e as possibilidades de escolha, a alimentação tornou-se parte da nossa identidade. Refletir sobre o que comemos é também refletir sobre nós mesmos. Eu conheci o Júlio por indicação de amigos de Campinas, como sendo uma pessoa que entendia muito de medicina alimentar. Ele é engenheiro de alimentos, é um pesquisador, é um curioso, é um estudioso. Tem uma loja e um restaurantezinho, onde ele serve uma comida saudável e onde ele também orienta muito as pessoas. Então, o Júlio juntou as pontas daquilo que se pode ensinar um engenheiro, né, dentro da universidade, e a experiência da tradição japonesa e da alimentação natural, né, como se conhece de um modo geral. O alimento, ele pode ser feito um estudo antropológico do alimento com a civilização humana. Porque todo o processo de desenvolvimento alimentar foi para garantir a nossa sobrevivência. Então, é interessante a gente começar um pouquinho com a história para a gente se situar. Apesar de nós estarmos tão evoluídos na área tecnológica, nós somos um homem, um ser, que levou milhões de anos para se desenvolver, para chegar a esse estado que nós estamos. Somos pessoas extremamente adaptáveis ao meio que temos, mas também temos que nos respeitar a respeito do que é a nossa evolução. E muitas vezes, com isso que a gente torna um alimento, às vezes que a gente poderia ser tão bom, e ser um alimento que pode até fazer mal para nós, né? Por causa da hereditariedade que a gente tem, né? A gente tem, no processo evolutivo, por exemplo, pega o oriental, não tem criação de gado, essas coisas. Então, por isso que eles são mais intolerantes ao leite. Agora, pega um pessoal dos Países Baixos, já tem mais tolerância, porque já é uma tradição o consumo de leite, assim. Então, para entender tudo isso, era interessante, principalmente eu vou falar na área tecnológica, como que foi o processo de desenvolvimento e como que a gente distanciou da questão de gente estar inserido dentro da natureza. A gente se apartou. E com isso, nós recebemos todos os impactos que a gente coloca para dentro de nós dessa transformação tecnológica que aconteceu. A gente sai de uma situação de sobrevivência na pré-história. Nós que seríamos aqueles hominídeos caçadores, muitas vezes mais presa do que caçador, né? Então a gente virava a comida de muita gente, né? Então isso que é verdade. E a partir do momento que ele tem o domínio do fogo, então ele conseguiu, na verdade, ter uma certa proteção e sobrevivência. E a alimentação aí é o primeiro passo de que a gente tem, de que a gente conseguiu conservar o alimento através da defumação ou assando a carne. Com a agricultura, nós temos esse passo extremamente importante na evolução humana. Com a agricultura, a gente se fixou na terra. Não precisava mais ser nômades. Olha só. E com isso foi construído todas essas civilizações que a gente conheceu na antiguidade. Tanto é que a civilização egípcia, né, ela está na parte mais fértil do Nilo. Se você vê escritos na Bíblia, tem todo o relacionamento de alimentação, de guardar alimento, pega a parte de História de José, das 7 vacas gordas e as magras, você vê que dentro das escrituras do Antigo Testamento já fala de preceitos alimentares ou de como conservar os alimentos para poder subsistir. Ambos os sonhos têm o mesmo significado, disse José ao faraó. Deus quis dar-te a conhecer o que vai acontecer. As 7 vacas gordas, tal como as 7 espigas cheias,
significam que vai haver 7 anos de prosperidade. As outras 7 vacas magras, assim como as 7 espigas definhadas, indicam que vai haver 7 anos de fome logo após os 7 anos de riqueza. A minha sugestão é que procures um homem entendido e sábio e que o ponhas como responsável de toda uma política agrícola a nível nacional. Imagina 7 anos sem produção agrícola. Seria dizimação da própria civilização. Mas eles conseguiram guardar. Esse fato de guardar já é super importante. Porque essa evolução humana chegou num ponto que conseguiu se fixar num local e fazer toda a estrutura organizacional em termos social, política e econômica a partir do momento que a gente se fixa no solo, num determinado local. Por que sempre teve aquelas guerras de domínios de terra? Porque terra significa alimento. O mercantilismo, esse processo de sair fora do continente, ela só foi possível no momento que tinha condições de aguentar as provisões para fazer essas longas jornadas. Ninguém sai de viagem sem ter comida, pessoal. Até para ir para a Lua precisa trabalhar muito bem na alimentação. E a expansão de fronteiras, né, na verdade, o conhecimento do novo mundo, tudo mais, trouxe o que a gente fala de um expansionismo, que começa o primeiro passo voltado para essas questões de domínio de área, e tem essa coisa de metrópole com a colônia. Então é uma coisa bem de exploração mesmo, né? E daí que a gente vê que a coisa vai tomando uns rumos, a partir do século XVI, mais ou menos, a gente tem toda uma evolução científica também para poder sair do continente, né? A gente fala que o continente é o velho mundo, né? Os produtos encontrados pelos navegadores espanhóis e portugueses nas terras recém-descobertas tiveram influência marcante na alimentação do velho mundo. Antes desconhecidos, a batata, o tomate, o açúcar, o café e as inúmeras especiarias do Oriente logo se tornaram muito procurados nas nações europeias. Novos sabores significavam novos comércios. E a Revolução Industrial, ela também, assim como trouxe progresso científico, ela, na verdade, ela mudou toda uma relação nossa com a terra. É o primeiro processo onde existiu um verdadeiro êxodo rural. As pessoas que são os camponeses, né, passaram a ser operário. E é o primeiro processo de gente se distanciar da natureza. A Revolução Industrial é na época do pensamento que o homem domina a natureza, né? Então, nós somos capazes de definir os nossos caminhos. É bem por aí mesmo. Então, a primeira revolução agrícola aconteceu não porque queria plantar mais. Como tinha tirado a turma do campo, então tinha de desenvolver novas técnicas de produção para poder suprir o homem do campo e manter as pessoas na indústria têxtil, principalmente. Então, olha como que é. E exporta a mão de obra do campo para outros países que seriam as colônias, né? Então, os Estados Unidos passa a ser colônia da Inglaterra para produzir algodão, essas coisas. Índia. Então, eles vão buscar a mão de obra barata para a produção de produtos agrícolas e eles produzem o manufaturado. E aí, com essa relação econômica, eles ainda mantêm o domínio da turma, né?